pessoa é usada e se dedica nas coisas de Deus, e ele está pronto a enfrentar até coisas horríveis, cadeias e mais coisas, como Deus faz na vida dele. Paulo se prontificou-se a fazer tudo isso. Então, aí veja o que aconteceu. O trabalho naquele salãozinho cresceu. E além de crescer, houve um mistério muito grande, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. A gente vê que Paulo, ele teve esse poder sobrenatural. E é impressionante que a gente vê hoje, nos nossos dias, pessoas se intitulando até como apóstolo também, e querendo fazer aquilo que Paulo fazia. Irmãos, tem coisas que Deus usa uma pessoa, mas por ele usar uma pessoa não quer dizer que todos vão ter aquilo. Porque mesmo segundo a palavra de Deus, para você, se você é usado por Deus, se você vai receber de Deus um poder, mas sempre tem um preço a pagar, sempre tem uma prova a fazer, porque muitas vezes as pessoas querem imitar, querem fazer como aqueles, como Paulo, por exemplo, mas será que eles querem pagar o preço de Paulo, ou será que eles querem fama, né? Então, vamos ficar ligados na palavra de Deus. Grandes líderes da igreja também passaram por lá. Além de Paulo, lá em Éfeso também passou grandes líderes como Apolo, ministrou ali e foi instruído por Priscila, que passou por lá, por Áquila, e Timóteo foi também designado para pastorear na cidade. Segundo Irineu foi um papa, um bispo da época, que ele também escreveu essa história, comentou essa história no ano de 130 a 202. Então, o bispo grego do primeiro século, Irineu, você não teve a oportunidade de ler a história dele, se você for ler o livro A História do Cristianismo, você vê que foi um homem muito usado também. Deus usou ele grandemente na divulgação do cristianismo. O apóstolo, o João, também liderou na igreja. João também passou por lá, liderou na igreja de Éfeso. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todas as escritas de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados por ser apropriados exclusivos de Deus. Paulo, os cumprimentos com as palavras graça e paz, o cumprimento de Paulo, ele usava isso, muitas igrejas hoje usam esse termo, graça e paz, foi a saudação de Paulo, né? Paulo, ele fez também essa saudação. Quando nós usamos essa saudação, graça e paz, estamos usando a saudação de Paulo, né? Nós que somos assembleianos, dizemos a paz do Senhor, né? Mas foi uma saudação de Jesus, que ele chegou e saudou as pessoas, mas tudo faz parte da história do cristianismo. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica. Efésios era uma carta, ela foi
para a cidade de Éfeso, mas que essa carta, que ela era uma carta circular, ela era passava por Éfeso, depois passou por aquelas regiões que também fazia parte. Era uma carta circular, ela saía circulando no meio dos cristãos, o ensinamento a todos os cristãos, se destinava aos cristãos, e que esses cristãos de maioria gentílica, porque a carta de Paulo ela faz uma união do gentil com os judeus, que naquela época os privilegiados eram os judeus, o gentil não. Aí a carta de Paulo também fazia essa junção deles. Das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, essa carta circulou em muitas igrejas da Ásia proveniente de Éfeso, né? Éfeso era a metrópole mais importante da região. Então, aqui vamos ver a conclusão do segundo ponto. Eu creio que os irmãos devem ter assimilado, devem ter aprendido alguma coisa sobre isso. Nós não podemos acrescentar mais, irmão, porque o tempo também não nos permite a gente fazer muito prolongado. Então, a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Essa carta, ela circulou naquela região, e eu direi que nem só naquela região, né? Ela circulou muito mais, ela circulou foi o mundo. Então, por isso que chegou a nós lemos essa carta, nós aprendemos com as orientações de Paulo. Então, foi uma maneira de se divulgar a palavra de Deus, e chegou até nós. Então, vamos aqui para o terceiro ponto, o propósito da mensagem. As mensagens de Paulo, ela tinha um propósito, né? Ela vinha com um propósito para todos aqueles que iriam ouvir ou que iam ler a palavra, aquela carta. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outros de Paulo. Assim, ele não colocava assim como um problema. Era uma carta que abrangia, tinha muitas coisas, né? De uma só vez, e não tinha um propósito fixo. Ela abrangia muitas coisas. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinaliza a solução de certas questões. Algumas questões que estavam em dúvida, essa carta veio e com o ensinamento dela era solucionado. Por exemplo, houve novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso, não por acaso. O apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle de todo o universo. Pronto, aquela carta ela orientou as pessoas. As pessoas eram envolvidas com magias, com coisas que não agradam a Deus. E a carta ela orientava a pessoa: o povo, olha, vocês agora que aceitaram a Cristo, vocês têm que se libertar disso, porque Cristo está no controle de todo o universo. Tinha pessoas servindo outros deuses, outras coisas, e Paulo orientava: não, agora vocês aceitaram a Cristo, tem que andar segundo a vontade dele, tem que fazer a vontade dele, porque Cristo é o Senhor e está no controle de todo o universo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeira, mas
uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Quando eles aceitaram Cristo, eles precisaram da orientação de Paulo. E na carta aos Efésios, ela dava essa orientação que as pessoas deveriam deixar aqueles velhos costumes, as velhas maneiras de viver, e agora deveria fazer aquilo que a palavra de Deus ensinava, aquilo que Paulo ensinou. Destaca-se ainda a preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Como eu já falei, existia uma certa divergência, judeu e gentio não podiam se unir, porque os judeus tinham direito a uma coisa, o gentio não tinha, mas o apóstolo Paulo disse, não, vamos acabar com isso, é todo mundo igual, o que é para os judeus é para os gentios também. Jesus veio para todos. Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, como perspectiva pastoral. Ele, como pastor, era uma tendência pastoral, administrativa, para pastorear, né? E ele fazia a carta dele, tinha essa tendência pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nas seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus. O ensinamento de Paulo é que a consumação do plano de Deus se consume, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso foi consumado em Jesus. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. A atuação do Espírito Santo, né? Ele quem vem dando a experiência da salvação, como é que nós devemos fazer para ser salvo. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A cruz de Cristo ela teve um significado, por intermédio da cruz de Cristo é que houve uma reconciliação. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele é muito importante na vida de cada crente. Nós só somos crentes porque temos o Espírito de Deus. Nós só acertamos porque tem o Espírito de Deus para nos orientar. Nós só temos a convicção da nossa salvação porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa convicção. É o Espírito Santo de Deus quem nos guia. Os novos relacionamentos conjugais, olha, ele orientou os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. A Epístola aos Efésios, ele nos adverte, ele também nos ensina como nós devemos os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo,
nos ensina, nos adverte a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Essa epístola, ela se prende a isso. Ela ensina, ela doutrina. Né? Aí essa doutrina que nós encontramos na epístola aos Efésios, ela nos dá uma fé, e essa fé nos leva a praticar a prática da vida cristã, né? Da vida cristã, seja de tudo, ou seja, tudo o quanto Deus fez e do que espera que a igreja faça. Ele fez, e tudo fez, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera da igreja, que a igreja faça. Então, muito importante essa carta. Os irmãos que não leram ainda, para um pouco e lê lá a carta de Paulo aos Efésios. Você vai ter uma orientação de tudo. Ele vai lhe doutrinar, ele vai lhe orientar, ele vai lhe ensinar uma série de coisas. Então, dá uma parada e lê aí a carta aos Efésios, que vai lhe ajudar muito na sua vida espiritual. A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas. Nós lemos agora há pouco. Jesus Cristo é o cabeça. A igreja, nós, somos o corpo, né? É o corpo de Cristo. Então, que Deus possa nos abençoar. Nós estamos chegando ao final, né, de mais essa lição. Vamos passar aqui para os irmãos só a conclusão para nós poder terminar. Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra a força das trevas. Nós encontramos tudo isso na palavra de Deus. Então, que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus possa nos ajudar cada dia mais e mais, que a palavra de Deus possa ter dentro de nós, encontrar dentro de nós lugar, que a palavra de Deus possa crescer, possa fazer que nós cresçamos na fé, que nós vivamos segundo a vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ajudar a cada um. Continuemos a orar uns pelos outros, orando pelo nosso pastor presidente, pelo nosso pastor local, pastor Marcos Rogério, e também por todos os servos do Senhor. E vamos orar uns pelos outros para que Deus possa nos abençoar, nos livrar dessa terrível doença, que isso passe logo, né? Passe logo e nós voltemos a fazer a vontade de Deus de forma presencial. Mas você pode pregar a palavra de Deus, pode anunciar a palavra de Deus, mesmo sem poder estar em aglomeração, sem poder estar no meio do povo. Hoje eu tive conversando com a irmã e ela me contou um testemunho muito importante. O pai dela era incrédulo, era ateu, o pai dela, quase como um ateu. E o pai dela teve uma crise de saúde, aí ela chegou para ele e disse: pai, o senhor está muito mal e eu estou vendo, parece que o senhor vai morrer. E o senhor não vai morrer sem Jesus não. Quer aceitar Jesus agora? Aí ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus, ficou bom, né? Aceitou Jesus e ficou bom.
E graças a Deus. E assim mesmo, nós temos um vizinho, temos um amigo que a gente pode falar da palavra de Deus para ele. E para isso nós fomos chamados. Como Paulo foi chamado para ser pregador da palavra de Deus, nós também fomos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esses momentos. Que as palavras que aqui foram faladas, meu Pai, que possa ser ungida por Ti e possa ter um efeito importante na Tua obra, para a honra e para a glória do Teu nome. Pai, abençoa, ajuda a cada um dos que vão ouvir a Tua palavra. Pai, no nome do Teu amado Filho que eu te peço e te agradeço. Amém.